É aquela velha máxima, né, pessoal? Quando você acha que não tem como piorar, você descobre que tem como piorar sim, né? É incrível. A gente já tem uma problemática com as leis, né? Todas as questões jurídicas acerca de relacionamento, acerca de direitos dos homens, direitos das mulheres. Então você tem toda essa problemática acontecendo. E a cada vez mais os caras vão empurrando, mais dificuldade, né? Dia 8 de março, passou lá que agora não precisa de audiência de custódia, né? O policial, no ato que a mulher chamou o cidadão em casa, ela pode pedir uma medida protetiva, né? Averigou o que foi que aconteceu? Não. A mulher chamou, se ela pedir, tem que conceder. Agora, a mesma medida protetiva, porque o que acontece com a medida protetiva? Vamos dar um exemplo, tá? Um exemplo aqui bem hipotético. O juiz expediu uma medida protetiva de 3 meses. Dentro desses 3 meses, a Polícia Civil ela tem a obrigação de investigar a periculosidade disso, o que é que pode estar acontecendo, se de fato, tá? Dentro desses 3 meses, a Polícia Civil ela pode pedir mais 3 meses, entendeu? Ela pode ficar enrolando, tá? Isso acontece quando é para ferrar com o homem, isso acontece. Então ela pode pedir mais tempo para que se averigue, né, o que é que está acontecendo. Não tendo nenhuma resposta e tudo mais, automaticamente o juiz que está no caso, ou quem pegar o caso, ele vai arquivar, tá? Essa medida ele vai acabar arquivando. Só que o que acontece? Agora, existe um parágrafo aí agora na Maria da Penha, tá? Que a medida protetiva ela só cai se a mulher disser que ela se sente segura. Ou seja, se a mulher quiser ficar empurrando essa medida protetiva aí com a barriga, ela vai. É você tá ou não está na mão da mulher? Vamos ler aqui. Mulher em situação de violência deve ser ouvida sobre fim de medidas protetivas. A terceira seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que, independente da extinção da penalidade do autor, a mulher em situação de violência deve ser ouvida acerca da necessidade da manutenção de medidas protetivas de urgência antes da sua cessação. Na origem, a recorrente não ofereceu representação contra o suposto agressor no prazo legal, o que gerou a extinção da penalidade. Tem até um inscrito que está passando por isso, passou por isso. E olha que no caso dele, cara, a Polícia Civil conseguiu segurar aí por 1 ano. 1 ano, uma medida protetiva, obviamente, falsa, tá? Que a mulher colocou. E ela foi chamada em sessões para explicar o caso, a questão, ela não compareceu e mesmo assim a Polícia Civil segurou por 1 ano. Por 1 ano. E olha aqui agora. Na origem, agora não pode mais cessar, ela tem que ser ouvida, né? Na origem, a recorrente não ofereceu apresentação contra o suposto agressor no prazo legal, o que gerou a extinção da penalidade. Ou seja, existe um prazo, ela não prestou ali uma acusação que, assim, uma média de 3 meses, ela não prestou. Ou seja, não vai gerar a extinção da penalidade. Não vai, ela tem que ser ouvida. Meu amigo, só piora. O Tribunal de Segundo Grau entendeu que, em decorrência do arquivamento pela ausência da representação, deveria ser admitido também um fim de motivos para a manutenção das medidas protetivas. No recurso dirigido ao STJ, a vítima argumentou que a concessão da medida protetiva de urgência não está condicionada à existência de fato que configure, em tese, ilícito penal. Ou seja, né, é aquilo que eu já falei em outro vídeo sobre a lei de 8 de março, que é o quê? A medida protetiva de urgência ela não está condicionada à existência de fato que comprove a necessidade. O policial chegou, ela pediu, ele tem que ceder. Assim requereu que as medidas protetivas sejam mantidas enquanto perdurar a situação de perigo a que é exposta. Oitiva da vítima permite avaliar se não há mais risco.
O relator da terceira sessão, ministro Sebastião Reis Júnior, mencionou que, para a jurisprudência da Corte, uma vez extinta a penalidade, não subsistem os fatores para a concessão ou a manutenção de medidas protetivas, sob a pena de eternização da restrição de direitos individuais. Por outro lado, o ministro apontou um parecer jurídico do consórcio Lei Maria da Penha, segundo a qual a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima, para que se avalie se efetivamente não há mais risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial. Quer dizer, isso aqui é igual aquela parada lá, né? Que aquela ministra do Supremo, eu esqueci o nome, a Carmen Lúcia, né? Mas não, veja bem, o que o Alexandre de Moraes está fazendo é anticonstitucional. Mas, devido aos fatos do momento, a gente vai permitir. Mas de outra vez, não. Então, vocês acham isso? Quer dizer, o juiz reconhece que manter uma medida protetiva passado o prazo da mesma, né? Ou o cara pagando a pena, vamos dar um exemplo, o cara paga uma pena, né? A medida protetiva não deveria continuar, porque isso aí é de uma certa forma, né? Como ele está dizendo aqui, ó, eternização da restrição dos direitos individuais. Mas a Lei Maria da Penha, que está acima da Constituição, né? A qual a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para que se avalie de efetivo se não há mais risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial. Ou seja, aquela parece subjetiva. Então, enquanto a mulher decidir que sim, eu me sinto ofendida pelo cidadão, a medida restritiva continua. Então, o cara não pode passar na rua que a mulher tá, ele tem que adivinhar, né? Se o cara mora na mesma cidade. Imagina uma cidade pequena como a minha, né? Eu vou no mercado, eu não posso ir no mercado. Eu vejo a mulher na porta do mercado, eu tenho que correr e me esconder, né? Porque se ela me ver, né? O policial vai me dar um tapa. Cara, é um absurdo isso aqui, mano. Antes do encerramento da cautelar protetiva, a defesa deve ser ouvida, notadamente para que a situação fática seja devidamente apresentada ao juízo competente. Que diante da relevância da palavra da vítima, relevância da palavra, tá? Palavra, prova? Não. Fatos? Não. Palavra. Verifique a necessidade de prorrogação, concessão das medidas, independente da extinção da penalidade do autor, completou o relator. Ou seja, adiantou o que você completar alguma pena? Agora imagine esse casal com filho, um inferno que não deve ser, porque o cara não pode ligar para a mulher, não pode falar com a mulher. Direito de não sofrer violência não é menos importante. Em seu voto, Sebastião Reis Júnior também citou o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que considera legítimas as restrições à liberdade do agente, enquanto existir o risco ao direito da mulher de viver sem violência. Cara, então tira a mulher do mundo, cara. Destrói e acaba com o mundo. Como é que uma pessoa não vai viver sem violência, seja de qualquer origem, de qualquer forma? Cara, é tão bizarro isso. Quer dizer, o direito do homem, foda-se. Ele não é criminoso, mas tá na Maria da... Não, mas não, foda-se. Mano, isso é bizarro demais, cara. Aí vem filha da puta, mas... Não, veja bem como é que o cara fica só... Pô, foda-se, casa então. Cai numa dessa aqui. Se você acha que você é blindado. Conforme consta do documento publicado pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, o direito de alguém de não sofrer violência não é menos valioso do que o direito de alguém de ter liberdade de contato ou aproximação. É mole, cara. Quer dizer, o que implica que o cara vai passar na mesma rua que a mulher e o cara vai praticar violência? Quer dizer, o cara perdeu o direito de vir da Constituição porque supostamente a mulher acha que vai sofrer violência? É muita bizarrice, cara. Em decisão unânime, acompanhando o voto do relator, a terceira sessão deu provimento ao recurso da vítima para assegurar que ela seja ouvida sobre os fins das medidas protetivas, as quais poderão ser mantidas caso se constate a permanência da situação de perigo. Lembrando, é só a palavra da vítima, tá? Cara, é muito bizarro, né? Mas enfim, pessoal, tá aí. Tá aí o presente para vocês. Lembrando, quem quiser dar uma força pro canal, tá aí nossa chave Pix na descrição, tá bom? Desde já agradeço a todos.